Boas-vindas à Lua Nova. A gente está começando o segundo ciclo lunar de 2022. Então, se você mora no Brasil, a Lua Nova acontece na madrugada dessa terça-feira, mais ou menos às 2 horas da manhã. E é uma Lua Nova que, de acordo com os cálculos siderais, acontece na constelação de Capricórnio, porque o Sol ainda está em Capricórnio. Então, e a Lua Nova é essa conjunção, esse alinhamento de Sol e Lua. Então, de cara, é uma lua nova não muito assim empolgadinha, porque Capricórnio é essa constelação do trabalho árduo, do esforço, da compreensão dos limites, dos registros passados que implicam o presente e toda essa noção de compromisso que a gente tem passado nos últimos tempos. Então, eu diria que é uma lua nova não muito assim empolgadinha, porque, além de tudo, a gente tem Saturno e Mercúrio nessa conjunção de hoje, entre hoje e amanhã. Então, eu fui perguntar para o tarô o que ele teria a nos dizer e a nos orientar para que a gente possa viver essa lua nova com todo esse compromisso que parece estar no ar. Então, de acordo com a astrologia védica, é importante dizer também que essa lua e o sol estão na mansão lunar chamada Shravana. E Shravana é representada pelos ouvidos, pelas orelhas. Então, é um momento propício para ouvir coisas que trazem inspiração, maturidade, conhecimento. Então, existe no céu esse direcionamento para o aprendizado. É disso que gosta Shravana. E Shravana é regida pela própria Lua. Então, eu acredito que é um conhecimento assim de uma querida. É um conhecimento que pode nos transformar, porque realmente toca os ouvidos, mas toca também o coração, através desse compromisso. Então, não é esse coração acelerado, apaixonado. Shravana quer que a gente ouça com a razão e que a gente aprenda alguma coisa ao ouvir. E aí eu fui perguntar para o tarô, naquela nossa jogada simples de 3 cartas, como o tarô poderia iluminar esse início de mês lunar a partir dessas informações da astrologia védica e também, então, o mês como todo, né, esse novo ciclo, mas também, particularmente, os próximos 15 dias até a chegada da nova fase da Lua, a Lua cheia. Então, a primeira carta que o tarô nos trouxe foi Os Enamorados, que é o arcano de 2022, porque é o arcano de número 6, e 2022 resulta, a soma de 3 vezes 2 é 6. Então, achei bem curioso que uma lua que está pedindo tanto compromisso, razão, nobreza, aprendizado, audição, seja tematizada por uma carta que é o puro coração, porque os enamorados, eles falam de opções, então assim, é preciso fazer uma escolha diante das opções, mas essa é uma escolha muito orientada por alguma coisa que a gente já sabe, como se essa escolha fosse feita pelo coração, porque está no nome, namorados, amantes, tem a ver com as paixões também, os enamorados remetem às paixões. Então, esse equilíbrio de razão e emoção é importante, porque eu sinto que janeiro pareceu muito longo, porque pareceu um mês ainda de muitos compromissos. Então, e aí essa é uma tiragem coletiva, eu estou dizendo em termos coletivos, em que a gente viu a pandemia numa 3ª ou 4ª onda, então, e todas as implicações que isso traz, obviamente, considerando, né, todas elas, de saúde, econômica, dos nossos sentimentos. Então, o tarô está nos brindando como uma espécie de alegria por esses compromissos. Então, a gente sorri ao invés de chorar diante dessa necessidade de ainda precisar aprender, né? Qual a lição eu ainda tenho que aprender? Eu já aprendi tanto, vou aprender mais. Então, é mais ou menos isso que o tarô traz como tema para esse momento. Porque, para além da seriedade, a gente precisa ser sério com alguma alegria, porque senão a gente não aprende, não é assim? Shravana só quer que a gente aprenda. E para a gente aprender, a gente tem que estar receptivo.
Então, os enamorados também, como tema desse momento, me parecem ser essa receptividade que é essencial para a gente poder aprender. E como o problema, então, nessa tiragem de 3 cartas, eu considero a segunda carta o entrave ou o paradoxo, a gente tem o 6 de copas, que é uma menção de novo ao coração de cara, porque copas tem a ver com as nossas águas, com o nosso cálice, com as nossas emoções, afinal de contas, com o nosso coração. E o 6, então, são cartas, eu diria, namorados e 6 de copas, tiradas assim nessa sequência, me parecem ser cartas muito afins, porque o 6 de copas, ele fala de nostalgia. Então, talvez uma nostalgia do que ainda não aconteceu, um problema, olhar para trás e não perceber que o correto é olhar para frente e olhar para cima, talvez, porque ter fé e não olhar para trás. Essa ilustração é muito bonita porque mostra a psique nesse olhar perdido para baixo. E me parece que a nostalgia, que é o significado de olhar para trás, traz essa espécie de olhar para baixo. E Yogananda fala muito sobre isso. Para que olhar para baixo, buscando as coisas difíceis, que nos abaixam, que nos trazem de volta para a matéria, para os problemas, e para as coisas feias também. Olhar para baixo tem esse significado. E não olhar para cima, que é buscar a fé, o céu. E eu diria numa aula de yoga, olhar para frente, que é buscar um ponto de equilíbrio. E então, o problema me parece ser esse, essa nostalgia do que não foi, do que não foi, ou a nostalgia ainda da espera, aqui a psique está esperando, está vendo o que vai acontecer. Então, o 6 é esse número super relevante para poder superar esse momento ainda de compromissos. Ou não é superar os compromissos, né? Viver os compromissos. Capricórnio gosta dessa palavra superação, e talvez por isso que eu tenha dito ela. É importante, sim, superar. Mas para superar é preciso viver e não ficar preso no passado. Copas tem muito a ver com escape, em alguns casos, lógico, mas o naipe de copas ele pode falar desses momentos em que a gente escapa e não consegue entender as emoções, fica um pouco confuso, né? Como solução, a gente tem o As de Ouros. O As de Ouros é uma conquista, e esse herói, uau, levantando essa super moeda, imerso em água. Então, eu falei tanto de razão, pensamento, coisas que não têm a ver com emoção, e aí, de repente, a própria solução, ela está embebida em água e em matéria, claro, a As de Ouros é matéria, e conquistar então, importante como solução para esse mês, que é também uma palavra muito relevante para essa constelação de Capricórnio, conquista. E acho que para esse mundo mesmo que a gente está vivendo. Para a yoga, para o pensamento védico, seria principalmente a conquista dos sentidos, para que a gente não se perca nos sentidos. Então, obviamente, eu estou viva aqui agora, eu tenho sentidos, e o naipe de ouros é um naipe fundamental, é terra, a gente precisa estar aterrado, mas a gente tem que saber estar aterrado. O As de Ouros, ele fala exatamente dessa capacidade do yogi de estar aterrado, mas não estar preso. E conseguir fazer esse movimento para o alto. E quando ele coloca essa moeda lá no alto, eu diria, a solução é essa, olhar para cima nesse sentido de buscar o divino. Eu desejo, então, um excelente começo de ciclo lunar para você, que você possa fazer planos assim, planos racionais, que não sejam planos apressados, então não é uma lua nova que favorece tomada de decisão rápida ou pensamentos superficiais, e o convite para essa lua é o aprofundamento no coração, que seja possível ouvir não só com a razão, mas ouvir também com o coração, nos sensibilizando para esse para casa que a gente ainda precisa cumprir. Não está concluso o para casa continua. E me parece que, enquanto a gente está aqui, a gente está cumprindo esse para casa. Conquistar esse para casa é justamente olhar para cima, no bom sentido, não de escapar, mas de entender que é preciso conquistar os sentidos, viver uma vida mais equilibrada, com menos apego, com mais desapego,
mas voltado para, sim, para essa existência aqui e agora. Se você ainda não assina o meu canal no YouTube, seja assinante. E se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, compartilhe. Muito obrigada, até a próxima lua. Namastê.